é vencendo a incredulidade. Esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos falar então sobre a vitória em cima da incredulidade. Então estamos estudando uma lição no Evangelho de Lucas chamado Lições de Cura. Esse é o tema geral do nosso estudo que estamos fazendo nas quartas-feiras. E chegamos então à sexta mensagem. Então a sexta lição de cura é vencendo a incredulidade. O homem natural, ele tem por hábito duvidar daquilo que foge da sua natureza. Então o homem natural, ele é caracterizado por um homem materialista, alguém que só acredita no que vê, no que pode pegar. Então ele é muito materialista. Então tudo que foge a isso se torna difícil a sua crença. Além do mais, isso é reflexo do estrago que o pecado fez e faz na sua vida. Então, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus, por conta que ele vê tudo de forma natural, como sendo físico. Ele não consegue acreditar naquilo que ele não vê. E aí nós cremos em um Deus que é invisível, não podemos pegar, não podemos ver, porque Deus é Espírito. Ele enviou o seu Filho, encarnou o seu Filho nesta terra, para que pudéssemos, por meio do Filho, então, ver a Deus. Então, como é que eu posso ver a Deus? Através do Filho Jesus. Então, quando chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar Jesus, vamos ver Jesus. E essa é a visão que teremos da glória de Deus. Com isso, ele se torna um incrédulo, quer dizer, o homem natural, ele se torna incrédulo, duvidando então da autoridade e poder de Deus. Como ele só acredita no que vê, no que pode pegar, então ele se torna incrédulo com relação à autoridade e poder de Deus. Já o homem espiritual, por sua vez, é movido pela fé, que lhe concede certeza e confiança de que tudo é possível ao que crê. Então o homem espiritual é diferente do homem natural. O homem espiritual, ele acredita pela fé, ele confia na palavra de Deus. Logo, a sua fé lhe faz crer no impossível. Vamos ver hoje como Jesus lidou com a incredulidade do homem e vamos então aprender como o Senhor como ele venceu a incredulidade, vivendo em plena certeza de fé. Então vamos aprender com Jesus Cristo como vencer a incredulidade. O texto hoje, base, que nós vamos estudar, está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Abra aí então sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Se você ainda não conhece bem aí os livros da Bíblia, você pode então também conosco participar da leitura. Então Lucas 9, do 1 ao 6, vamos ler agora. Lucas 9, de 1 ao 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhe: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorria todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, humildemente, rogando ao Pai, pelo teu favor, fala conosco, Senhor, por meio dessa palavra,
Palavra essa, Senhor, que estamos extraindo das tuas curas, dos milagres operados pelo Senhor, lições para a vida prática. Que possamos, Senhor, verdadeiramente viver uma vida que condiz com as Escrituras. Uma vida de fé, uma vida de obediência. Retira do nosso coração, Senhor, e nossas atitudes de incredulidade. Que possamos, ó Pai, em completa conexão com o Senhor, crendo totalmente na Tua palavra, no Teu poder e no mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que assim possamos viver vidas santas, vidas que verdadeiramente Te agradam. Pai, conduz essa mensagem, fala aos nossos corações, transforma nossas vidas. Eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados, aqui, essa leitura que acabamos de fazer, observamos então a instrução de Jesus Cristo aos seus discípulos, aos apóstolos, propriamente dito. Então, nós temos aqui os 12 apóstolos, ouvindo essas palavras de Jesus, que toda a autoridade que foi dada a Jesus, ele passa então aos apóstolos. Essa autoridade dava-lhes poder. Que poder era esse? Poder para expulsar demônios e o poder para efetuar curas. Tanto a expulsão de demônios quanto as curas realizadas tinham um propósito. E o propósito era justamente abrir uma janela, uma porta, para que o evangelho chegasse até as pessoas. Por quê? A segunda missão deles, além de abençoar a vida das pessoas com essas curas, era a transmissão da palavra. Então eles tinham um propósito de anunciar a palavra de salvação àqueles que estavam perdidos. Lá no verso 6 é dito: então saindo percorria todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda parte. Então aqui um texto claro que observamos então Jesus passando a missão aos apóstolos, e eles por sua vez iriam dar continuidade ao ministério que Jesus havia iniciado. Poder é a capacidade de realizar uma tarefa, e autoridade é o direito de realizá-la. Então poder é a capacidade e autoridade é o direito. Então Jesus concedeu ambos aos apóstolos, tanto poder quanto autoridade, tanto capacitou quanto deu direito de realizar. Nesse capítulo 9, o capítulo todo, nós então encontramos dois momentos em que Jesus se deparou com a incredulidade dos homens. E a forma como ele lidou é surpreendente. A forma como Jesus lidou com a incredulidade dos homens traz algo assim muito surpreendente para nós, pois nos ensina que tudo é possível quando permitimos o agir de Deus. Então, quando temos a confiança, a certeza, a esperança que Deus está conosco, tudo se torna possível. Então Jesus mesmo promete: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então a palavra aí chave é crer. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos as bênçãos de Deus por falta de fé, por incredulidade. Precisamos então lutar contra a incredulidade no meio do povo de Deus. Sabemos que por muitas vezes somos abatidos, por muitas vezes perdemos a confiança, por muitas vezes perdemos a esperança. Isso é porque deixamos a incredulidade tomar conta da nossa fé, da nossa vida. Então é importante que estejamos sempre em combate, nunca baixando a guarda, tendo plena certeza que o Senhor está conosco e Ele há de nos fortalecer. Então, meus amados irmãos, vejamos nesse capítulo o que o Senhor tem a nos ensinar. Então veremos o primeiro ponto aqui,
vencemos a incredulidade quando confio no poder e contribuo para vê-lo acontecer. Você quer vencer a incredulidade? Então é necessário uma ação. Então uma vida ativa, uma vida disposta a servir a Deus. E assim nós iremos tomar o primeiro passo para vencer a incredulidade, confiando no poder de Deus e disponibilizando a minha vida, o meu ser, tudo que há em mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que então Deus venha trabalhar por meio da minha vida. Antes de pedir a Deus que faça o impossível, deve-se começar com o possível e entregar a Ele o que nós temos. O texto que nós vamos observar isso é do versículo 10 até o versículo 17, aí de Lucas 10 a 17. Vamos ler então. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam então eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar-se em grupo de 50, e eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Muito bem. Então esse é o primeiro milagre da multiplicação operado por Jesus no Novo Testamento. Então vemos aqui a primeira oportunidade em que Jesus faz um milagre onde a intenção era alimentar o povo. A intenção era suprir uma necessidade imediata do povo. Então Jesus, por muitas vezes, ele operou milagres de cura, como a gente pode ver que ele dá esse poder também aos seus discípulos. Nos versículos anteriores que nós lemos no início, nós vemos Jesus despedindo os discípulos, dando a ordem para que eles fossem pregar o evangelho, curando e expelindo demônio por onde quer que eles passassem. E eles vão, deixam Jesus só. Jesus fica um tempo só, depois eles voltam. E aí no verso 10, inicia dizendo: ao regressarem, quem que regressou? Os apóstolos. Relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então certamente foi com muita alegria que eles se encontraram com Jesus novamente. E ali passaram para Jesus qual foi a experiência deles. Um dia desses eu estava aqui na igreja e eu fiz uma experiência parecida com essa. Eu dei um treinamento sobre evangelismo e então no último dia do treinamento eu dividi em grupos os irmãos que estavam presentes e saímos então aqui nas ruas fazendo evangelismo, e aí depois todos tinham que voltar ao templo para comentar o que eles tinham observado, qual teria sido a experiência deles. Foi muito interessante, irmãos, fiquei muito feliz, porque na grande maioria eles expressaram a alegria de anunciar o evangelho. Eles ficaram muito felizes: pastor, é muito bom, a gente vai falando, as pessoas parece que estão assim com sede, estão sedentas da palavra.
e é assim que os discípulos também, ao retornarem e encontrando com Jesus, expressaram essa alegria. Mas pastor, o senhor vai falar de incredulidade, onde é que está a incredulidade aí? Muito bem, espera lá. Passando esse momento de euforia, Jesus leva os discípulos para uma outra localidade chamada aqui Betsaida. Betsaida ficava próximo ao rio, próximo à Galileia também. Então, onde o rio desemboca no mar da Galileia, ali na beira desse rio eles ficaram. E aí era um lugar que não era muito povoado, mas ainda assim descobriram que Jesus estava por lá, junto com seus discípulos. E aí, como a palavra já estava bem difundida e os milagres que estavam sendo operados certamente faziam uma diferença e chamavam a atenção do povo, então a multidão estava à procura de Jesus. E ao encontrar, Jesus passou a ensiná-los. Então o texto vai dizendo isso no verso 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram e, aconselhando-as, falava a respeito do reino de Deus. Então Jesus aconselhava o povo, falando sobre o reino de Deus, e além disso, é dito também que ele socorria os que tinham necessidade de cura. Então Jesus continuava curando as pessoas. Muito bem, pastor, até aí eu estou entendendo, mas onde está a incredulidade? Agora que vai começar. Quando então aquele tempo se estende, aquela multidão já chegando, beirando a noite, né, a tardinha já, os discípulos chegam para Jesus em reservado e dizem ao Senhor: Senhor, despede a multidão, porque estamos em um campo aqui deserto, não temos como alimentar estes homens, estas pessoas, e como é que vai ser? Nem se a gente gastasse todo o dinheiro que temos, aqui o texto diz que eles tinham 200 denários, né? Mesmo que a gente pegasse esse dinheiro e fosse até a cidade, comprasse pães, ainda assim não era suficiente. Por que os discípulos criam então essa incredulidade? Meus amados, eu penso que qualquer um de nós, na situação que os discípulos estavam, também iriam temer. Então aqui o texto afirma que haviam 5.000 homens. Imagina aí, você chamar para almoçar na sua casa uns 3 ou 4 homens, já dá um prejuízo grande. Imagine 5.000 homens, né? Então é muita gente para comer. E aqui ele contabiliza só os homens, mas não havia só homens, haviam também mulheres e crianças. Isso aí pode levar o número a 3 vezes, talvez 15 a 20 mil pessoas. Era muita gente mesmo. Por isso o desespero dos discípulos. Mas aqui então é onde Jesus quer trabalhar, ensinando aos discípulos a importância da fé, que não devemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Lembra que o que Deus espera de nós é aquilo que nos é possível fazer. O que extrapola o possível é o momento que Deus começa a agir. Então eu vou até o meu limite, até onde eu posso. E aí Jesus chegou para os discípulos e perguntou: e o que é que nós temos aí para servir a eles? Então um dos discípulos disse: Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. É interessante, irmãos, porque essa passagem se eu não me engano, é a única passagem que está registrada nos 4 evangelhos. Então é a única história que está registrada nos 4 evangelhos. E aí no evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ver então que Felipe, ao sair à procura de alimento, encontra um garoto, um jovem, talvez um pastor de ovelhas. E aí esse jovem se dispõe: olha, o que eu tenho eu dou para o mestre. E aí o que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Aquele jovem foi ao seu limite. Ele deu tudo o que tinha. Ele se dispôs ao serviço de Deus. Ele não duvidou. E aí sim, irmãos,
é que nós vemos o que é fé. Porque fé trabalha no campo do impossível. A fé trabalha no campo onde nós não temos mais como realizar, e aí dali por diante é com Deus. E aquele jovem entendeu isso. Então a lição que Jesus traz, como vencer a incredulidade aqui nesse texto, é de que nós devemos nos disponibilizar, nós devemos estar prontos a oferecer o nosso melhor, tudo o que temos, para que Deus, por meio desta graça, desse favor, Ele possa multiplicar, e assim, estendendo a sua graça, a sua misericórdia, a todos os que o cercam. Assim, Jesus fez. Quando Filipe traz aqueles alimentos, os 5 pães e 2 peixinhos, e aí o que é que o Senhor faz? Ora, eleva aqueles pães, né, que estavam num cesto, eleva para os céus, e ora a Deus e pede para que o Pai multiplique. E naquele exato momento ele ordena que os discípulos dividam aquela multidão em grupos de 50 pessoas, e assim foi dividido, todos sentando no chão, e ali eles foram distribuindo com cestos. E é interessante que o texto afirma que todos pegaram, todos comeram ao ponto de estar satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pães. Aqui Jesus ensina aos seus discípulos que aquele que tem fé, ele não tem apenas as suas necessidades supridas, porque Deus, ele é generoso. Ele não dá somente aquilo que nós necessitamos, ele dá além do mais. Isso quer dizer que Deus, ele nos concede muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu acredito que os discípulos naquele momento ficaram imaginando: como é que o mestre vai fazer 5 pães e 2 peixes, se a gente colocar no liquidificador, processar tudo, passar numa peneira, e os farelos que cair a gente espalhar, ainda não é suficiente? E aí eles ficaram assim, talvez com uma sensação de impotência, porque eles não podiam fazer nada, mas não duvidaram do poder de Deus. Então a incredulidade faz com que o indivíduo perca as bênçãos de Deus. Pela graça de Deus, naquele momento, Jesus traz essa lição e os seus discípulos se dispõem. Os seus discípulos, a priori, criam uma certa rejeição ao pensamento de distribuir alimento para aquelas pessoas, até porque eles não tinham recursos para isso, nem havia onde eles encontrar o recurso necessário, mas esqueciam-se eles que estavam com um Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o impossível, e ele não precisa de nada para fazer o impossível, ele precisa apenas que creiamos. Então, tendo fé, não duvidando do tamanho do poder de Deus, ele fará grandes coisas em nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso. Então é preciso entender, né, que a lição aqui que nós aprendemos com esse texto também é a lição da contribuição. É outra coisa importante que os discípulos precisavam aprender. Lembra que quem contribuiu para que essa multiplicação acontecesse foi um garoto, um jovem, provavelmente aí dos seus 16, 17 anos, um pastor de ovelhas, cuidava ali de um rebanho. Então ele contribuiu, ele participou, e Deus então fez com que aquilo se multiplicasse. Quando anualmente nós temos uma reunião das igrejas, a associação das igrejas, e nessa associação nós fazemos um censo para ver quanto nós temos participado em missões. E é interessante, irmãos, o montante que a gente observa que é investido em missões. Anualmente a gente tem contribuído mais de R$1 milhão
em missões, juntando todas as igrejas do Ceará. É bastante dinheiro, não é verdade? Mas podemos fazer muito mais. Há igrejas que não se esforçam nessa cooperação. Então, os dados que nós conseguimos arrecadar não chega aí a 50% das igrejas. Então, fica difícil da gente ter um número exato. Então, tendo os 50%, a gente já tem essa margem de 1 milhão, quanto mais a gente conseguisse os dados de todas as igrejas. Então, se contribuirmos, irmãos, podemos fazer muita coisa. Às vezes temos um missionário passando uma necessidade, uma dificuldade, seja na construção do prédio, seja no âmbito familiar, seja para um recurso pessoal, né? Como o conserto de um carro, um veículo que ele usa para a obra de Deus. E aí, muitas vezes fica aquele apelo, dias e dias, para ele alcançar. E o que falta? A disposição da igreja, dos irmãos em ajudar. Os líderes levaram a igreja à necessidade. Jesus viu uma necessidade e ele levou essa necessidade aos seus discípulos para ver o que eles iriam fazer. Jesus sabia o que ia fazer, Jesus já tinha certeza do que iria fazer. Ele iria alimentar aquela multidão, independente se tivesse pão ou não, ele iria alimentar aquela multidão. Lembra que quando Satanás tenta Jesus, ele faz uma provocação a Jesus dizendo: Senhor, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, Jesus podia pegar pedras e transformar em pães. Veja o tamanho do poder de Deus. Nem Satanás duvida do poder de Deus, ele sabe do tamanho do poder. Só que muitas vezes nós, homens, agimos de forma natural e a nossa natureza pecaminosa nos faz duvidar do poder de Deus. Achamos que a nossa contribuição é pouca. Não, rapaz, eu tenho tão pouco, eu só ganho um salário. Como é que eu vou ajudar missões? Dá sim, porque junta o seu pouco com um pouco de muitos outros, e aí se torna uma grande quantia. Então isso prova, irmãos, que não há limite para a nossa cooperação. Precisamos de disposição para cooperar, pois fazendo essa cooperação, Deus multiplicará. Eu já estive na obra missionária durante 5 anos. E em 5 anos, pela graça de Deus, construímos um prédio de 2 andares. Um prédio maravilhoso, que temos lá um grupo lá congregando, um espaço muito bom. Isso, irmãos, apenas com doações. Eu comecei a obra sem 1 centavo. Eu comprei o terreno à prestação, e aí anunciei para a congregação: olha, nós vamos começar a construir. Pastor, quanto é que a gente tem para construir? A fé, meu irmão, só pela fé. E aí quando terminou aquele culto, um irmão colocou um cartão no meu bolso, que eu peguei, esse cartão tinha assim, vale R$1.000. Pronto, foi o dinheiro que nós começamos aquela obra. E aí em 1 ano de construção, concluímos esse prédio. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é generoso, Ele multiplica aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Então, aqui no versículo 23 a 27, nós podemos ver então essa lição de contribuição que ele nos apresenta. Verso 23 ao 27 de Lucas 9. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Muito bem, então o texto aqui seguinte, esse que nós acabamos de ler, ele traz essa lição. Depois que Jesus opera aquele milagre da multiplicação, ele então transmite um ensino aos seus discípulos.
Olha, aprenda uma coisa: a nossa incredulidade, ela é combatida com a nossa contribuição, com a nossa cooperação, com a nossa disposição ao serviço de Deus. Então, por isso ele diz: se vocês querem me seguir realmente, é isso que vocês querem para a vida de vocês, então tome a cruz, assuma o compromisso. Vocês saibam que a minha vida não é fácil, e a de vocês também não será, porque assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. De bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nos dá certeza de que o trabalho do Senhor não é em vão. Então, quando eu coopero com a obra de Deus, eu só tenho a ganhar com isso. Eu ganho em ver almas sendo ganhas, eu ganho em ver a igreja edificada, crescente, multiplicando, eu ganho em ver missionários sendo enviados para os campos, eu ganho em ver outros trabalhos sendo edificados. Isso é um trabalho de fé, e isso é a forma como nós podemos trabalhar contra a incredulidade. Isso é muito claro de ver em algumas igrejas, quando dizem o seguinte: pastor, eu queria tanto ajudar missões, mas nós somos tão poucos, temos tão pouco, e aí começamos a nos menosprezar, achando que o que temos é insuficiente. Vocês lembram quando Jesus estava no templo, e aí ele ficou perto do gasofilácio? O que é isso? É o cofre onde as pessoas depositavam suas ofertas. Jesus ficou observando junto com os discípulos, e aí quando todos estavam ali cooperando, Jesus ficou de olho. E aí quando cessou aquele momento, Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês sabem quem foi que cooperou mais aí? E aí os discípulos: aquele fulano lá que deu muito, né? E aí Jesus disse: não, quem mais cooperou foi aquela viúva. Mas Senhor, ela só botou algumas moedas, mas aquelas únicas moedas que ela deu era tudo que ela tinha. Por isso ela deu o melhor, ela se esforçou, ela se dedicou. É muito bonito isso, irmãos, porque a gente observa a vitória sobre a incredulidade. Muitas vezes nós somos impedidos de ser bênçãos por falta de fé. Não, eu não posso, eu ganho pouco, eu não tenho como. E aí o que é que a gente faz com isso? Acaba deixando de ser usado por Deus. Perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus. Eu lembro que uma vez, eu pregando, outras igrejas, falando da missão, falando do trabalho, e aí eu lembro que uma pessoa tão simples na igreja chegou com uma oferta, era R$10. Para o tamanho da necessidade que eu tinha, era insignificante aos meus olhos, muito pouco. E pelo semblante e a postura daquela pessoa, eu vi que era uma pessoa necessitada. E aquela pessoa chegou com aquela oferta de R$10 para mim, eu olhei para ela e disse: minha irmã, não se preocupe não, irmã, Deus vai usar outras pessoas que tenham mais recursos para ajudar. Ela olhou nos meus olhos e disse: olha, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, não me impeça de ser uma bênção para Deus, ou para a obra de Deus. Eu olhei para aquela mulher e aprendi essa lição. A gente não deve impedir, de forma alguma, de ser usado por Deus. Não devemos impedir de ninguém ser usado por Deus. Se alguém está sendo usado por Deus para cooperar, para contribuir com a obra, louvado seja o nome de Deus. Então agradeci a ela, pedi perdão e aprendi a lição. Então é preciso tomar a cruz e seguir a Cristo diariamente. Isso significa identificar-se com Ele em sua entrega, sofrimento e sacrifício. É impossível crucificar a si mesmo. Só o que podemos fazer é entregar o corpo. Então não tem como nós nos crucificarmos, mas tem como nós entregarmos o nosso corpo a Jesus. Lá em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que nós possamos entregar o nosso ser. Tudo que há em mim, tudo que sou, deve ser entregue no altar de Deus. Faça isso. Trabalhe contra a incredulidade na sua vida. Deixa Deus usar a tua vida. Você vai ver quão bem abençoado será a sua vida diante da obra do Senhor. E aí, por último, vencemos a incredulidade quando não olhamos o vaso, e sim o poder nele contido. Versículo 37 ao 43. Vou repetir. Vencemos a incredulidade quando não olhamos o vaso, e sim o poder nele contido. Vocês vão já entender. Vamos ler então do versículo 37 ao 43. 37 ao 43 de Lucas 9. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Isso aqui já é outro momento, outro dia. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque ele é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino passa a gritar, e o espírito o atira por terra, convulsiona e até espuma, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu então Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco e vós sofrereis? Trazei o menino. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão, e então ele passou a convulsionar. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados diante a majestade de Deus. Então, há um ditado, né, que diz o seguinte, que a gente não deve julgar o livro pela capa. Fazendo aqui um apanhado, né, entendendo que Jesus havia, no início lá, quando a gente começou a ler o capítulo, do verso 1 ao 6, é dito que Jesus enviou os seus discípulos, os apóstolos propriamente dito, para anunciar o evangelho, e eles iam operar curas, milagres e também expelir demônios. Então certamente esse homem se encontrou com os discípulos naquele momento, quando Jesus não estava. Agora vamos ver aqui, de quem é a incredulidade? A incredulidade é dos discípulos, que Jesus repreende aqui, ou a incredulidade é daquele pai? Eu creio, irmãos, que a incredulidade aqui, que Jesus Cristo se refere, é a incredulidade com relação ao pai. Porque ele já havia se encontrado com os apóstolos, que tinham poder e autoridade. Lembra o que é poder e autoridade? Dada por Deus. Só que, nesse momento, aquele demônio não fora expelido, não fora embora. E o que é? Qual foi a questão? Faltou fé por parte do pai daquele jovem. Ele duvidou. Ele preferia que fosse o mestre. Se fosse Jesus que estivesse aqui, aí sim, esse demônio ia embora. Eu estou conjecturando, o texto não fala isso, mas como Jesus repreende a incredulidade, ele diz no verso 41, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Então aqui, em outras palavras, Jesus está dizendo: por que vocês não creem na minha palavra? Por que vocês não creem nos meus servos, naqueles que eu tenho colocado diante de vós? Os discípulos encontraram rejeição.
em determinado momento, descendo o poder de Deus, o Espírito Santo sobre os apóstolos, as pessoas duvidavam do que eles estavam dizendo. Quando eles então começaram a pregar em línguas diferentes, lá no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas começaram a questionar: não são esses todos galileus? Como é que nós conseguimos ouvir na nossa língua materna? Então as pessoas estavam ali questionando: como é que esses homens que nunca saíram lá da Galileia, agora começam a falar em outras línguas? Então havia aqui, nesse momento, uma dúvida, uma incredulidade. Então não foi a primeira vez que os discípulos foram, de certa forma, duvidaram do seu poder dado por Deus. E aqui Jesus repreende justamente esse pai, um homem incrédulo. Se eu mandei, eles têm direito e poder para realizar isso. Mas infelizmente, nesse momento não acontecera. Aí o que é que acontece? Jesus manda trazer o garoto. Quando o garoto chega, ele repreende o espírito imundo e entrega o garoto na mão do pai. E aí ele despede aquele garoto. É interessante porque o texto aqui, em vários momentos, Jesus cura as pessoas e diz: vai, a tua fé te salvou. Jesus consegue a salvação. Mas aqui, a esse garoto não lhe foi dada essa oportunidade de salvação. O que a gente pode observar, talvez aqui, o peso da incredulidade. Quando nos falta fé, meus amados irmãos, nós então estamos impedidos de acreditar e de receber a graça da salvação. Então a incredulidade afasta o homem de Deus, é a falta de fé. Precisamos trabalhar para que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida, que não venhamos em nenhum momento desta vida ser impedidos de receber a graça de Deus por duvidar do poder do Senhor sobre nossas vidas. Então aquele homem perdeu a oportunidade com os apóstolos, mas pela graça de Deus buscou o Senhor e encontrou ali pelo menos a cura do seu filho. Então a lição que nós aprendemos aqui com esse texto é a lição sobre o valor que devemos dar àquilo que Deus tem abençoado. Então a vida daqueles que o Senhor tem chamado para o ministério. Irmãos, nós não podemos duvidar do poder que está sobre a vida daquele que foi chamado por Deus, que pode ser a sua vida. Quando você sai da sua casa para pregar o evangelho para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo, não duvide do poder de Deus. Ah, pastor, eu queria tanto anunciar a salvação aos perdidos, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei como é que vai ser. Não duvide, porque é o Senhor que está contigo. A promessa de Cristo é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando ele deu ordem para que seus discípulos fossem e pregassem o evangelho a toda criatura, ele confirma dizendo que estaria com eles. Então não duvidemos, não vamos questionar a Deus, apenas sejamos usados pelo Senhor. Então, quando eu coloquei aqui que nós não devemos olhar para o vaso, e sim para o poder nele contido, é porque muitas vezes nós olhamos para um obreiro e aí duvidamos, né? Esse daí é fraquinho, esse aí não vai conseguir, esse aí mesmo não. Aí começamos a perder a nossa fé olhando para o homem. Devemos lembrar, irmãos, que os nossos olhos devem estar voltados para o alto, para Deus. Porque quando então realizamos a obra de Deus, Ele está usando a cada um de nós. Nós somos usados por Deus, somos vasos usados por Deus. Eu lembro muito bem uma ocasião, bem no início da minha fé, lá na minha primeira igreja onde congreguei, havia um irmão bem simples, humilde. Ele era um pedreiro que converteu-se ao evangelho sem saber ler.
ele aprendeu a ler na Bíblia. Na igreja houve então um trabalho de alfabetização entre os irmãos, e aquele irmão passou a assistir essas aulas, e aí ele começou a ler através da Bíblia. E aquele irmão, eu lembro que uma das melhores mensagens que eu já ouvi, simples, mas impactante, foi uma mensagem apresentada por ele, que tocou o meu coração. Eu percebi ali, eu senti ali a presença de Deus, o poder de Deus. Às vezes a gente olha para um pregador, olha para uma pessoa que está à frente de um trabalho, e a gente começa a questionar. Ah, rapaz, esse aí tão pequeno, esse aí tão assim ou assado, e começamos a colocar dificuldade, não aceitamos a liderança dele. E aí com isso, quem é que sai perdendo? É o líder? É você que perde de ser abençoado por Deus. Aquele pai quase que perde a bênção de Deus, porque ele duvidou do poder que estava sobre os apóstolos, e aí só confiou em Jesus. É claro que a nossa fé deve estar em Jesus, mas quando Jesus tem levantado pessoas para executar a sua obra, devemos colocar fé nestas pessoas também. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, vamos ajudar, vamos cooperar, vamos fazer de tudo para que o Evangelho cresça, assim o nome do Senhor seja exaltado. Em seu reino, o exemplo de grandeza é uma criancinha. Então, quando a gente fala sobre a lição de quem é maior no reino de Deus, é a lição que Jesus tira desse texto. Então, ele apresenta lá no verso 46 a 50, diz assim, ó: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior no reino de Deus. Mas Jesus, sabendo que lhe passava no coração, tomou uma criança tomou uma criança, colocou junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for menor de todos, este é que é grande. Aquele homem desprezou o pai, né? Aquele pai desprezou os apóstolos, porque só confiava em Jesus. Jesus era grande. Aqui os apóstolos então estavam questionando entre si: quem será entre nós o maior no reino de Deus? Jesus então pega uma criança para simbolizar a eles quem é o maior. E o maior, ele diz: o maior entre vós, que seja o menor. Em outras palavras, como diz lá em Mateus, num texto paralelo, Mateus 23, 11: o maior dentre vós será vosso servo. Jesus deu exemplo disso, quando ele cingiu a sua cintura com uma toalha, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos apóstolos. Pedro saltou de longe e disse: não, mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não, o Senhor é o meu Senhor, eu não posso deixar que o meu Senhor lave os meus pés. E aí Jesus disse para ele: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele disse: mas Senhor, que seja então feita a tua vontade, não lave só os meus pés não, lave também, me banhe todo. Ele disse: olha Pedro, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. A lição que eu quero apresentar para vocês só é lavando os pés de vocês. Ali a lição que Jesus ensina da humildade. Aquele que era o mestre se pôs em uma posição de escravo, de servo, obedecendo e servindo aos demais. Então Jesus ensina aqui: você quer ser grande? Então seja o que sirva. As pessoas vão olhar para você, talvez vão desconsiderar: esse aí é tão pequeno no nosso meio. Mas Deus, na glória dos céus, Ele vai reconhecer o seu esforço, Ele vai reconhecer o teu serviço, porque na obra de Deus o nosso trabalho nunca é em vão. Deus vai premiar, galardoar todo aquele que o serve. Então não se preocupe. Às vezes dentro da igreja há uma guerra de poder, né? Não só na igreja, em todas as áreas da sociedade, né? Uma guerra de poder. E isso infelizmente às vezes chega até a igreja.
querendo cargos, aquela briga por cargos. Devemos lembrar, irmãos, que aquele que deseja servir a Deus, que procure estar disposto a fazer qualquer coisa. Não precisa ter um cargo para fazer alguma atividade na igreja. Eu sirvo a Deus aonde quer que eu estou. Eu sirvo a Deus fazendo o que o Senhor me conceder a fazer. Se é juntar um papel no chão, se é cuidar das crianças, independente do que Deus me conceder, eu tenho que estar pronto para fazer. Então, em seu reino, o exemplo de grandeza é de uma criancinha, indefesa, dependente, sem qualquer status, vivendo pela fé. A única coisa pior do que uma criança tentando agir como um adulto, é um adulto agindo como criança. Então, muitas vezes, agimos como criança na igreja. Brigamos por situações ou por coisas que não nos pertencem. Devemos lembrar que é Deus quem exaltará o homem. Devemos buscar o reconhecimento de Deus e não dos homens. Agimos como criança, buscando reconhecimento diante dos homens, mas devemos lembrar que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus pelo nosso serviço, para que um dia, lá na glória celestial, Deus possa nos honrar e nos glorificar. Amém? Concluindo então, vencemos a incredulidade com a arma dada por Deus, a fé genuína e verdadeira, no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Em 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, vencer a incredulidade. Lembra que o mundo aqui retrata o homem natural. O homem natural é o homem pecador, o homem sem Deus, o homem em desobediência. Então, qual é a vitória que vence esse mundo? O mundo da incredulidade é a nossa fé. Que fé é essa? Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus Cristo, ele desceu da glória, se fez carne, habitou entre nós, para nos trazer a graça divina, a fé genuína, para que possamos viver uma crença perfeita, crendo no poder de Deus, na sua autoridade, podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Que você, meu amado, seja um instrumento de Deus, que essa lição de hoje possa te ajudar a vencer a incredulidade em tua vida, que você possa viver para o louvor da glória do nosso Deus. Amém?